Mas graças ao Senhor pela oportunidade de nós nos reunirmos juntos, abrirmos a palavra, podermos buscar a face do Senhor nesses dias tão significativos que nós temos vivido. Nós sabemos que existem muitas, mas muitas distrações de todas as maneiras e formas que você possa imaginar. Mas pela graça do Senhor, nos seus desígnios, Ele nos preparou esse tempo. Então, que Ele tenha livre curso, caminho, encontre aqui entre nós, antes de mais nada, irmãos, que o Senhor encontre entre nós um ambiente adequado, um ambiente para a sua glória, um ambiente onde Ele possa, obrigado, irmão, onde Ele possa realmente agir como aquilo que nós somos, sua própria casa. Então, o Senhor precisa encontrar um ambiente adequado entre nós, já que a presença do Senhor não é algo automático. Pense um pouco nisso. Não é o simples fato de nós nos professarmos cristãos, não é o simples fato de nós sermos filhos de pais que servem ao Senhor, não é o fato de nós termos aqui um tema cristão para o nosso encontro que nos garante a presença do Senhor. Nosso Senhor não dá a sua presença automaticamente onde Ele não encontra um lugar agradável. Você se lembra que nós temos um texto muito utilizado em relação a esse assunto, que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e talvez essa seja a expressão mais importante desse texto, já que ele está falando do reunir do povo de Deus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Então, irmão, talvez nós precisemos descobrir o que significa estarmos reunidos em seu nome. Será que é apenas nós professarmos que Jesus é o Senhor e que nós então estamos reunidos debaixo desse nome? Eu creio que é muito mais do que isso, estarmos reunidos sob o nome do nosso Senhor Jesus. Essencialmente falando, em poucas palavras, significa nós nos reunirmos sob o seu governo, nós nos reunirmos sob o seu encabeçamento em tudo e em todos os aspectos. Se nós não nos reunirmos assim, nós teremos dificuldade de tocarmos a presença do nosso Senhor. Nós nos tocaremos uns aos outros, evidentemente, nós estamos reunidos. Nós tocaremos algumas coisas, mas efetivamente a presença do Senhor, nós teremos dificuldade de tocar, se Ele não encontrar entre nós um lugar para o seu encabeçamento, para o seu governo, para a manifestação do seu senhorio sobre a sua igreja. Então, que o Senhor, nesses dias, a começar de hoje, que o Senhor, nesses dias, possa encontrar aqui, entre nós, esse ambiente, esse lugar que o Senhor procura, tem algumas características, irmãos. E eu brevemente gostaria de dizer isso para você, antes de nós termos uma palavra de oração e entrarmos propriamente no nosso tema aqui. Mas você se lembra que o Senhor Jesus, Ele encontrou um lugar muito precioso para Ele aqui nessa terra. O Senhor, quando então iniciou seu ministério aos 30 anos, você sabe disso, quando com 30 anos ele passa pelas águas, então ali se inicia o ministério público do Senhor, aos 30 anos, porque aos 30 anos era a idade dos sacerdotes começarem a oficiar.
Então, Nosso Senhor, aos 30 anos, inicia seu ministério, passando pelas águas, sem pecado, se identificando conosco, porque nós passamos pelas águas por necessidade de arrependimento. Mas, quando aquela fila de pecadores vinha ao encontro de João Batista, alguém se encontra com ele que gerou uma reação muito curiosa em João, você se lembra? Porque João olha para ele e como que, de alguma maneira, João percebe que havia nele algo absolutamente diferente de toda aquela fila de pecadores que estavam ali. Todos passavam pelas águas, João foi duro com os fariseus, você se lembra? Mas quando ele olha para o Senhor Jesus, ele diz assim: tu vens a mim para ser batizado? Eu é que deveria ser batizado por ti. Você se lembra? Então o Senhor olha para João e diz assim: João, deixa por enquanto, convém que se cumpra toda a justiça. Irmão, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim para João: João, convém que eu me identifique plenamente com vocês. Convém que haja uma identificação plena. Convém que eu cumpra toda a justiça no sentido de que nós nos identifiquemos plenamente. Eu sou um com vocês, um homem real, porque eu jamais poderei salvar aquilo que eu não assumir. Se eu não for um homem com alma, corpo e espírito, eu de modo nenhum poderei salvá-los nas suas almas, corpo e espírito. Então o Senhor se identifica plenamente conosco, passa pelas águas e ali tem início seu ministério. Mas, irmão, o Senhor ele andou pregando por toda aquela circunvizinhança de Jerusalém, e ele foi a Jerusalém, inclusive manifestou no seu semblante a resoluta e intrépida decisão de ir para Jerusalém e sofrer. Você conhece o relato dos evangelistas. Mas havia um lugar, e não era Jerusalém, onde o Senhor encontrava prazer. Irmão, Jerusalém era o centro religioso da época. Em Jerusalém estavam os sacrifícios, em Jerusalém estava o templo, em Jerusalém estavam os sacerdotes, em Jerusalém estava o sinédrio, aquele grupo seleto de 70 judeus mais velhos, importantes entre eles. Eles estavam todos em Jerusalém, mas o Senhor só encontrou um lugar do seu prazer a 7 quilômetros de Jerusalém. Esse lugar se chamava Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ali o Senhor encontrava um lugar do seu prazer. Se você leu os evangelhos e conhece bem o relato, você vai ver que o Senhor não passava nenhuma noite em Jerusalém. O Senhor não passou nenhum tempo ali, a não ser o tempo do seu sacrifício. O Senhor se retirava para Betânia. Ele ia em Jerusalém, ensinava, esteve no templo, mas ele se retirava para Betânia. Agora, irmão, o que o Senhor encontrava em Betânia que ele não encontrou em Jerusalém? E isso serve muito para nos orientar. Por quê? Porque nós podemos nos reunir, nós podemos ter tudo preparado, nós sabemos como nos reunir, nós sabemos como preparar o louvor, nós sabemos o que deve ser partilhado, nós sabemos todas as coisas. E talvez nosso reunir, ele possa atender todos os parâmetros mais adequados para o reunir do povo de Deus. Mas há uma pergunta, irmão: será que nosso amado Senhor, ele encontra entre nós um lugar do seu prazer, como ele encontrava em Betânia, ou ele encontra entre nós um lugar da sua
do seu sofrimento, como ele encontrava em Jerusalém. O que ele encontra entre nós? Porque em Betânia havia Maria, Marta e Lázaro. Nós sabemos que esses três falam de aspectos tão fundamentais do que é a igreja. Porque nós podemos dizer que a igreja, essencialmente falando, é uma verdadeira Betânia. Uma Betânia em todas as suas realidades. O que o Senhor deseja encontrar entre nós é o que ele encontrou em Betânia. E o que ele encontrou em Betânia? Ele encontrou em Betânia a devoção de Maria. Ele encontrou em Betânia o serviço de Marta. E ele encontrou em Betânia o amor de Lázaro. Irmão, se o Senhor não encontrar isso entre nós, ele não encontrará um lugar do seu descanso, porque era em Betânia que ele ia pernoitar. Era em Betânia que ele se assentava mais confortavelmente. Era em Betânia que ele encontrava um ouvido que queria ouvir as suas palavras, que quedava-se aos seus pés para ouvir as suas palavras. Foi em Betânia que ele encontrou um serviço que careceu de ajustes. Você se lembra que a primeira vez que Jesus vai a Betânia, ele encontra Marta muito agitada. E talvez nosso serviço também precise de ajustes, porque ainda há muita inquietação, muita agitação no que nós queremos fazer. E nós também olhamos para o Senhor, damos uma ordem para Ele: Senhor, manda que esse irmão venha me ajudar aqui. Porque nosso coração ainda está inquieto. E nós precisamos ouvir do Senhor: aquieta-te, o teu irmão escolheu a melhor parte, e isso não pode ser tirado dele. Andas inquieto com muitas coisas, apenas uma coisa te é necessária, e essa necessária, aprenda com a tua irmã, porque ela escolheu a melhor parte. Mas o Senhor também encontrava Lázaro, seu amor. Você se lembra que quando o Senhor retorna a Betânia, então, numa das suas últimas visitas, já que ele fez registradas para nós na palavra 7 visitas a Betânia. Talvez o Senhor tenha ido muitas outras vezes a Betânia, mas nós temos 7 relatos bíblicos, e esses 7 relatos falam de tantas coisas maravilhosas, irmão, mas esse não é nosso tema aqui. Apenas eu gostaria de deixar algo claro para você. Nós precisamos nos reunir para melhor e não para pior. Para nós nos reunirmos para melhor, o nosso amado Senhor precisa encontrar entre nós um lugar do seu descanso, um lugar onde Ele encontra e vê, expressa nossa devoção, nosso serviço e nosso amor. Que o Senhor possa encontrar isso aqui entre nós, nesses dias. Amém? Vamos ter um breve tempo de oração, então darmos sequência ao que o Senhor tem a nos falar. Senhor, graças nós te damos por podermos nos reunir como teu povo. Somos, Senhor, povo teu, rebanho do teu pastoreio. Obrigado porque fomos chamados em Cristo Jesus. Tua voz ecoou nos nossos corações, de forma que fomos constrangidos pelo teu amor. Graças, Senhor, por tua iniciativa na nossa direção. Estávamos completamente perdidos e o Senhor nos encontrou. Nós te bendizemos. Nossa gratidão nós desejamos expressar. Te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso. Esta noite apresentamos ao Senhor este tempo, tua palavra. Suplicamos que o Senhor abra a tua palavra, ministre aos nossos corações, encontre realmente corações aqui anelantes, ávidos de ouvirem a tua voz, que nós não estejamos distraídos com nada,
Tem misericórdia de nós, ó bendito Espírito Santo. Realmente atrai nossos corações, de modo que tua voz possa penetrar o mais profundo dos nossos corações e realmente nos falar de forma transformadora, vivificante, restauradora. Confiamos, Senhor, este tempo nas tuas mãos, dependemos exclusivamente de ti em tudo, desejamos honrar o Senhor neste tempo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33. Nós temos um verso que sugerimos aos irmãos como tema do nosso tempo aqui, já que nosso encargo durante esses tempos que tivermos é compartilharmos algo a respeito da glória do Senhor Jesus manifestada em nossos relacionamentos. Esse encargo, irmão, é tão necessário nesses dias, porque nós somos seres absolutamente relacionais, nosso Senhor nos criou assim. Nós temos uma necessidade urgente de nos relacionarmos. Infelizmente, nós muitas vezes temos buscado de muitas maneiras relacionamentos inadequados com coisas e pessoas. Mas o desejo do nosso Senhor é restaurar nossas relações, de modo que nós possamos experimentar de forma plena um verdadeiro relacionamento com Ele, adequado em tudo que Ele tem para nós, que significa para nós alegria, satisfação, prazer, e que está muito distante de uma vida enfadonha, triste, de um peso inadequado. Esse definitivamente não é nosso chamado. Nós somos chamados para experimentar em Cristo plenamente tudo que Ele conquistou naquela cruz por nós. Esse texto de Êxodo capítulo 33, especialmente o verso 18, observe comigo. Êxodo 33, 18, você sabe, vamos ler a partir do 17, apenas para contextualizar você. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Irmão, esse talvez seja um dos capítulos mais significativos do Velho Testamento, irmão. Se você teve o cuidado de ler este capítulo, se não teve, já fica aqui para você uma lição. Se você ainda tiver algum tempo essa noite, leia algumas vezes esse capítulo. Esse capítulo vai servir como base para nós nos tempos em que tivermos aqui. Você tem um capítulo singular em Êxodo 33, muito, muito especial. Você sabe que o povo de Israel tinha acabado de chegar ao Sinai.
Eles tinham sido libertos do maior cativeiro que eles tiveram, já que a nação passou por 5 cativeiros. O cativeiro egípcio é um cativeiro de 400 anos. A nação de Israel não passou por um cativeiro maior do que esse. O cativeiro egípcio é o maior cativeiro que eles estiveram submetidos. Eles tinham saído então desse cativeiro e estavam agora no Sinai depois de poucos dias de jornada por aquele deserto. Moisés havia subido ao monte para receber as instruções do Senhor em relação ao que seria essa caminhada, já que nosso Deus retirou aquele povo e estabeleceu para aquele povo um caminho para o relacionamento com Ele. Não havia, então, uma maneira que cada um desenvolveu de cultuar a Deus. Cada um entendia que devia buscar a Deus assim, dessa maneira ou daquela. Absolutamente não, irmão. Quando o Senhor retirou seu povo do deserto, Ele estabeleceu uma maneira muito clara e específica para que o povo se relacionasse com Ele. Assim como nós, como igreja, temos também da parte do Senhor um caminho em Cristo estabelecido, claro, nítido, para nos relacionarmos com Ele. Nós não nos relacionamos com o nosso Deus fora de Cristo. Nós nos relacionamos com Deus em Cristo. Tudo que nós temos da parte de Deus está em Cristo, porque eu e o Pai somos um. Então, o capítulo 33 de Êxodo vai trazer para nós muitas lições importantes. Nosso objetivo nessa noite, então, é passarmos por 4 sessões desse capítulo, de forma muito panorâmica, já que cada uma dessas sessões será base para nós, para outros tempos que nós teremos. Começando então o capítulo 33, a partir do verso 1, irmão, observa que nós temos os versos de 1 a 6, você tem a primeira sessão para aqueles que estão anotando. Êxodo 33, de 1 a 6, nós temos a primeira sessão. E nós vamos chamar essa sessão de a retirada dos atavios. Essa primeira sessão, dos versos de 1 a 6, nós vamos chamar de a retirada dos enfeites ou dos atavios. Nós temos uma segunda sessão dos versos de 7 a 11. E essa segunda sessão nós vamos chamar de a nossa influência no arraial. Em outras palavras, nossa relação, observe, nossa relação com o mundo. Embora você esteja vendo aqui o arraial de Israel, você vai compreender quando nós estivermos compartilhando. A sessão de 12 a 16, a terceira sessão. E nessa terceira sessão, o que nós temos aí é a presença do Senhor. A presença do Senhor entre nós. E nós temos a quarta e última sessão, dos versos de 17 a 23, e essa sessão nós vamos chamar de a visão da glória do Senhor. Essas 4 sessões, irmão, de modo muito definido, apontam para 4 esferas de relacionamento que nós temos. Essa última sessão, vamos retornar agora partindo do verso 23 para o início. A quarta sessão aponta para a nossa relação com Deus. A sessão do verso 16 ao 12 aponta para a nossa relação uns com os outros. A sessão de 11 a 7 aponta para o nosso relacionamento com o mundo. E a sessão primeira,
Essa seção dos versos de 1 a 6 vai apontar para a esfera do nosso relacionamento com o Pai, mas como que dando um passo atrás. O que é necessário para a nossa relação com Deus, então nós temos uma base estabelecida aí nesses primeiros versículos. Irmão, a partir do verso 4, você vai ter mencionado aí então a questão dos atavios, e eu gostaria de observar algo com você em relação a esse aspecto. Antes de qualquer coisa, irmão, nós precisamos considerar que esse povo saiu do Egito com muitas características do Egito. Eles mantiveram muitos enfeites do Egito. Eles foram tirados daquela terra e trouxeram, depois de 400 anos, muita semelhança com o Egito. Eles ainda gostavam das coisas do Egito. Ainda haviam sobre eles muitos aspectos do Egito. E o Senhor, então, quando você lê o relato, você tem a impressão que eles decidiram retirar seus atavios. Mas se você for cuidadoso, você vai observar no verso 5 a menção de que quem ordenou que fossem retirados os atavios foi o Senhor. Eles retiraram atavios em reação a uma determinação do Senhor. Eles haviam acabado de levantar um bezerro de ouro. O capítulo 32 de Êxodo, se você observar aí, é o bezerro de ouro. Eles tinham acabado de ofender ao Senhor e levantaram um bezerro de ouro. E o Senhor, então, está estabelecendo um caminho para essa relação com Ele tão necessário. Agora, irmão, nós precisamos de ajuda aqui, porque o Egito, na palavra de Deus, é uma figura do mundo. Você sabe que o significado da palavra Egito é aflição. O significado da palavra Egito é aflição. E não podia ser mais próprio o significado do nome Egito, já que o Egito é uma figura na Bíblia do mundo, do que é o mundo, de como o mundo é um sistema absolutamente organizado com uma finalidade: envolver, despertar desejos. Essa é a função do mundo. E o príncipe do mundo utiliza todas as ferramentas para envolver e despertar desejos fortes. O que João chama de concupiscência. É o sentido da palavra. O sentido mais elementar da palavra concupiscência, conforme usado por João na segunda epístola, é desejo forte. Isso é concupiscência. O objetivo do inimigo de Deus, através do mundo, é gerar desejos fortes, ou concupiscências. Agora, irmão, nós também fomos libertos do mundo graças ao Senhor. Se você creu no Senhor Jesus e professa o nome dele como seu único e suficiente Salvador, você foi liberto deste mundo. Agora, exatamente como este povo, nós ainda podemos estar trazendo muitas marcas deste mundo. O que o nosso Senhor deseja? Que nós sejamos um povo que seja levado processualmente a ter as suas marcas. Você se lembra que Paulo disse o seguinte: ninguém me moleste, ninguém me incomode, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. O Senhor deseja que nós sejamos levados processualmente a termos suas marcas. Qual é o problema então, irmão? É que nós adentramos nossa caminhada com o Senhor com muitos enfeites.
E esses atavios falam daquilo que é do Egito, que não é agradável ao Senhor, mas que nós temos usado como um enfeite, como se fosse algo agradável. É como se nós nos colocássemos inadequadamente vestidos diante dele, com uma vestimenta absolutamente inadequada, desagradável, mas não nos apercebemos disso. Agora, a pergunta que precisa ser feita para nós, para você jovem, para cada um de nós aqui, é a seguinte: quais são os seus atavios, irmão? O objetivo de um enfeite é chamar atenção para quem? Para nós, para si mesmo. O enfeite tem finalidade de capturar a atenção. Então, por que o Senhor diz para aquele povo: retirai os vossos atavios? Retirai os vossos atavios. O primeiro e mais fundamental aspecto e necessidade do povo de Deus nos dias de hoje é retirar os atavios. Irmão, quantos e quantos irmãos nós, para vergonha nossa, se reúnem de modo a apresentarem diante do Senhor enfeites que não agradam o Senhor. O que entre nós tem estado semelhante com o mundo, irmão? E aí, o Espírito de Deus precisa encontrar caminho entre nós para lançar luz sobre nós. Nós precisamos nos dobrar diante dele e dizermos assim: Senhor, mostra para mim como o Senhor tem me visto. Porque, irmão, você se lembra que Paulo, em Romanos capítulo 12, talvez seja adequado você ler um versículo, Romanos capítulo 12, não desmarque seu texto aí de Êxodo. Mas vamos ler um texto em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz assim, verso 3, você sabe que Romanos 12 inicia uma seção mais prática da carta aos Romanos. O tema de Romanos é o Evangelho de Deus. Esse é o tema de Romanos, apresentado de forma tão precisa pelo Espírito Santo através de Paulo. Então, Romanos capítulo 12 inicia uma seção mais prática, aplicada da carta. Não é à toa que o apóstolo Paulo começa fazendo um pedido, como um suplicante: eu rogo a vocês que se apresentem. Então você conhece o texto. Mas no verso 3, irmão, há um versículo especial que eu gostaria de chamar a sua atenção para o momento. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, presta atenção agora, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo, parafraseando, que cada um de nós deve ter uma justa estima. Uma justa estima. Que nenhum de nós deve pensar de si, nem além, nem aquém do que convém. Agora, essa é uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós temos grande necessidade de aprender da parte do Senhor quem somos nós, a quem nós pertencemos, que nós somos dele, que nosso significado está nele, que nossa segurança está nele, que nossa identidade está nele. Tudo que diz respeito a nós está guardado e cheio de verdade, de realidade nele, em Cristo Jesus. Se nós não encontrarmos isso, então nós temos grande problema. Por quê? Porque nós tenderemos a pensar de nós além ou aquém do que convém.
O que esse texto tem de relação, então, com a questão dos atavios, irmão? Nós precisamos de ajuda para que nós não tenhamos, a respeito de nós mesmos, uma visão inadequada diante do Senhor. Nós precisamos que o nosso amado Senhor fale aos nossos corações, e para isso precisa coragem, irmão. É preciso coragem para nós nos colocarmos aos pés do nosso Senhor, aquietados, pararmos de fazer as atividades que nós sempre fazemos e que, de certa forma, ocupam o nosso tempo diante do Senhor, nos dobrarmos diante dEle, aquietados. Nós temos tanto problema com o silêncio. Basta nós ficarmos aqui um pouquinho em silêncio que um de nós não aguenta e tem que fazer alguma coisa. Porque 5 minutos de silêncio diante do Senhor incomoda os irmãos, de modo geral. Incomoda o povo de Deus. Nós não conseguimos nos aquietar. Agora, irmão, é preciso coragem para se aquietar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, mostra, revela pelo teu Espírito, custe o que custar, quem sou eu aos teus olhos? Quem sou eu? Como o Senhor me vê? O que o Senhor vê? Para que eu tenha uma justa estima, eu preciso da tua apreciação, Senhor, adequada, tua apreciação que é justa, que é perfeita, tua apreciação que não é nem aquém e nem além. Então, o Senhor tem tido necessidade de encontrar no meio da sua igreja um lugar de obediência a essa determinação: retirai os vossos atavios. Agora, irmão, vamos observar o seguinte: o que podem ser atavios? O que podem ser atavios nas nossas vidas? O que entre nós podem ser enfeites que nós temos apresentado ao Senhor, mas isso é uma profanação, porque profanação é tentar apresentar ao Senhor aquilo que Ele não separou. É quando nós tentamos apresentar algo ao Senhor que não foi separado por Ele. Compreende, irmão? Então, o que entre nós, em nós, nas nossas vidas, porque esse é o primeiro passo para que a glória de Cristo seja manifestada na nossa relação com Ele. Porque, irmão, glória na Bíblia é sempre manifestação, expressão. Você se lembra que o texto de Hebreus, capítulo 1, um texto tão conhecido, para falar para nós a respeito de quem é Cristo, nos apresenta Cristo como aquele que é a expressão ou a manifestação exata do ser de Deus. Você se lembra? Diz que Deus falou nos tempos passados aos pais pelos profetas e de muitas maneiras, mas agora, nesses dias, Ele tem nos falado no Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, glória na Bíblia é a expressão de Cristo mesmo, quem Ele é, porque glória é Cristo manifesto, apresentado. Agora, irmão, quando Deus olha para Cristo, presta atenção nisso que é importante. Quando Deus olha para Cristo, Ele vê você e vê a mim, porque nós fomos colocados em Cristo. Está certo isso, irmão? Amém? Quando Ele olha para Cristo, Ele vê você e vê a mim. Agora, quando Ele olha para nós, o que Ele busca ver, irmão? Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele deseja ver Cristo, e isso é glória. Glória é Cristo manifesto, expressado em nós. Agora, se
nós não formos ataviados com o que manifesta a glória de Cristo, que glória nós manifestaremos? Hein? Qual glória pode ser manifestada se Cristo não for formado em nós? Nenhuma. Então, que o Senhor encontre aqui, nesses irmãos que estão aqui, porque o que o Senhor está falando a nós é para que nós nos dobremos diante dele. Antes de mais nada, irmão, antes de você se deitar, dobra teu joelho, procura um lugarzinho, se dobra diante do Senhor e diz: Senhor, mostra para mim como o Senhor tem me visto. O que o Senhor vê quando o Senhor olha para mim? O Senhor tem encontrado aquilo que agrada o teu coração, aquilo que os teus olhos buscam? Ou o Senhor tem encontrado alguns enfeites que o Senhor não separou, que são enfeites que têm relação com o Egito, são coisas do Egito. Irmão, nós precisamos tomar tanto cuidado, sabe por quê? Porque essas coisas do mundo têm adentrado a igreja como se fossem necessárias para a igreja. E nós temos tanto perigo aqui, irmão, porque essas coisas têm adentrado em todos os aspectos. Então nós temos hoje pastores fazendo curso de psicologia. Por quê? Porque tem sido pregado para eles uma falsa ideia de que os irmãos precisam de ajuda psicológica. E esses conceitos mundanos têm adentrado a vida da igreja e a palavra tem deixado de ser pregada. E a única coisa que pode curar sua alma, jovem, a única coisa que pode equilibrar sua estima, irmão, a única coisa que pode ajustar seus pensamentos acelerados, a única coisa que pode aquietar seus sentimentos conturbados é a palavra viva de Deus e nada mais. Nada mais. Mas a psicologia tem alcançado lugar e adentrado sorrateiramente como um enfeite a vida do povo de Deus. O que mais? O linguajar do povo de Deus, o jeito de vestir do povo de Deus. São enfeites semelhantes ao mundo que têm sido trazidos e apresentados ao Senhor. E o Senhor tem falado, mas nossos ouvidos estão tapados. Tira os vossos atavios, retirai os vossos atavios. Mas nós não ouvimos, porque está tão barulhento o nosso coração que nós não conseguimos ouvir. E o Senhor tem dito: retirai os vossos atavios. Quanto risco nós temos, por exemplo, na música, irmão. Quanto risco de nós sermos semelhantes ao mundo. Com qual roupagem que isso entra? Nós precisamos conquistar os jovens, porque os jovens precisam que seja assim, senão só a palavra de Deus, só os cânticos mais tranquilos, não, isso não tem lugar mais. Então, que o Senhor possa lançar luz, irmãos, para que nós não retiremos, nem coloquemos nada que não tenha sido dito por Ele. Por quê? Porque se nós fizermos isso, isso é única e exclusivamente religião. Quando nós fazemos algo sem que Deus tenha dito para fazer, isso se torna uma tradição, uma coisa que surgiu agora, uma moda. Agora nós vamos fazer assim, porque nós estamos fazendo experiência, nós somos um laboratório, e quanto mais ficar melhor para o nosso bem-estar, então nós vamos fazendo os ajustes, para ficar bom para todo mundo. Mas, irmão, a igreja serve a quem? Quem é o Senhor da igreja? Nós nos reunimos para quê? Para nós ou para Ele? Nós nos reunimos para o nosso bem. Nós estamos vindo buscar o quê? O nosso bem-estar?
É isso que nós procuramos? Um lugarzinho para massagear o nosso ego, para ficar tudo bem, para a gente embalar e dormir tranquilo? Ou nós estamos procurando servir ao Senhor? É ao Senhor que nós procuramos agradar? Ou é a nós que nós temos procurado agradar? Que o Senhor então lance luz sobre nós, para que atavios sejam retirados, para que não hajam atavios inadequados a Ele, irmão, não a mim. Não é a mim que você deve satisfação nenhuma, e nem eu a você em primeiro plano, embora nós sejamos membros uns dos outros. Você deve satisfação ao Senhor e uns aos outros. Então que nós tenhamos coragem, jovem. A Bíblia, quando olha para você, ela se refere a você como alguém forte. Agora, eu preciso desafiar vocês aqui e dizer que só há força em Cristo. E que se nós não estivermos sendo formados com aquilo que é de Cristo, e não basta nós fazermos uma profissão de fé adequada, irmão. Lembre-se, a sua profissão de fé nas horas de crise, nas horas de batalha, nos enfrentamentos que você terá, se ela não for uma profissão de fé que seja fruto de uma relação viva com Cristo, você será enredado e derrotado. E aquilo que a Bíblia se refere a teu respeito será frustrado no que concerne ao testemunho de Deus sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que os jovens são fortes, têm vencido o maligno, têm guardado a palavra. É assim que João diz na sua epístola. Você conhece bem esse texto. Mas eu preciso te dizer que os atavios precisam ser retirados, para que então nós sejamos ornados, embelezados, maravilhosamente enriquecidos com aquilo que é de Cristo. Agora, nós precisamos de 2 textos, já que nosso tempo, pelo meu relógio aqui, já foi, né, irmão? Nós precisamos de 2 textos que vão nos ajudar a compreender agora positivamente o que são atavios. Quais atavios o Senhor deseja formar em nós? Quais são as belezas, as riquezas que o Senhor deseja nos dar? Então, talvez 2 textos possam nos ajudar. Vamos voltar algumas páginas aí em Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Esse é mais um capítulo muito significativo da palavra do Senhor. Gênesis 24 e 25. Irmão, sabe o que está acontecendo aí em Gênesis 24 e 25? Você tem Abraão pedindo para o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Você sabe que a tipologia aí é absolutamente perfeita para aqueles que têm estudado a palavra. Perfeita. Abraão é uma figura de Deus o Pai. Isaac, Deus o Filho. E o Damasceno Eliezer, uma figura do bendito Espírito Santo. E ele é então enviado pelo Pai, por Abraão, para buscar uma esposa para Isaac. A tipologia é absolutamente perfeita, irmão, porque o bendito Espírito Santo é o agente da Trindade, enviado para formar na igreja aquilo que é de Cristo, para que ela seja apresentada a Ele mesmo como uma virgem pura, imaculada, naquele dia. Compreende? Então, se você conhece os capítulos, você sabe que
Eliezer, ele atrai o coração de Rebeca, apresentando para ela as riquezas de Isaac. Ele começa a atrair o coração dela, apresentando as riquezas de Isaac. Então ele diz assim: olha, Rebeca, o meu Senhor, o pai do meu Senhor é riquíssimo, e ele deu ao meu Senhor tudo que ele possui. E você sabe que Eliezer saiu da casa de Abraão com muitas riquezas, e ele deu riquezas, atavios, enfeites para Rebeca, para que Rebeca pudesse ser apresentada a Isaac. Então, ele deu alguns enfeites maravilhosos, um pingente para Rebeca, ele deu algumas preciosidades da casa de Abraão para Rebeca. Irmão, o que isso quer dizer para nós? Que o único que pode ataviar, enfeitar, embelezar você é o Espírito Santo. Com o quê? O que ele usa para embelezar você? O Espírito Santo só tem um instrumento e ele só tem um material, irmão. Ele não tem outro. O único instrumento do Espírito Santo é a palavra. E qual é o material que o Espírito Santo aplica nas nossas vidas? Ouro finíssimo, Cristo mesmo, aquilo que é de Cristo. Vocês não ficarão órfãos. Lembra que o Senhor disse em João 14? Vocês não ficarão órfãos. E a partir de João 14, 15, 16, ele disse: olha, eu enviarei outro Consolador. Outro, você sabe que aquela palavra é muito especial usada por João. Ele não está falando outro menor que eu. O texto, a palavra no grego original é outro de igual qualidade. É Deus de Deus, Deus com Deus, Deus o Espírito Santo. Eu vos enviarei outro Consolador, e ele vos guiará a toda verdade. Ele falará do que é meu, do que é meu. Ele guiará vocês a tudo que é meu. Por quê? Porque ele é o agente que na instrumentalidade de Deus tem ataviado a igreja. Agora, irmão, ele tem encontrado lugar nos nossos corações? Será que ele tem ouvido da nossa boca aquilo que ele ouviu da boca de Rebeca? Quando Rebeca foi interpelada pela sua família, e eles então chamaram toda a família, reuniram toda a família, e foi apresentado para Rebeca então aquela resolução: olha, esse moço está querendo levar você para a terra dele, para ser desposada por um parente nosso, porque o Abraão disse que era para buscar a esposa na parentela, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a luz e as trevas? Então, Rebeca está diante daquela oportunidade de responder plenamente ao seu chamamento ou não. Então, eles dizem o seguinte: vamos ouvir a moça. E você lembra o que ela diz? Eu irei, eu irei. Agora, irmão, qual é a resposta do seu coração? Quando o Senhor tem te convocado para ser semelhante a Cristo, para seguir a Cristo, para manifestar o perfume de Cristo, para compreender que Cristo, ele caminhou nessa terra de uma maneira muito particular, irmão. Nós somos seguidores do crucificado, não se esqueça disso. Aliás, nunca se esqueça.
nós somos seguidores do crucificado. E quando o Espírito Santo, então, tem a oportunidade de falar a cada coração em particular, ele vai apresentar para você uma grande oportunidade de que a glória de Cristo seja manifesta na sua vida ou não, de que você tenha atavios da parte dele ou não. Porque você se lembra que Paulo disse aos Coríntios que nós podemos, na nossa caminhada cristã, ajuntarmos coisas que são madeira, feno e palha, e que naquele dia não passarão pelo fogo. Madeira, palha, feno, tem muito volume, irmão. Parece que tem tanta coisa. Se você encher essa sala aqui de feno, tem tanto volume, mas não tem consistência, durabilidade, não tem eternidade. Agora, quais são as características que nós temos tido na nossa vida? Nós temos sido aqueles que têm ajuntado e que o que é da parte do Senhor tem sido como feno, irmão. Feno. Sabe por quê? Já disse um grande homem de Deus chamado Dr. Tozer, um grande homem de Deus do século XIX. Ele diz que muito barulho e volume é sinal de fraqueza, não de força. Basta um exemplo muito prático. Se você soltar uma lata vazia, morro abaixo, ela faz muito barulho, irmão. Cheia, ela faz pouco barulho. Nós realmente precisamos que o Senhor lance luz sobre os nossos corações, para nós sabermos se o que tem sido formado em nós, nosso conteúdo tem volume de feno, mas não tem peso de ouro, não tem qualidade, porque existem outras riquezas que nos são dadas pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer isso, ele diz assim, olha, o Espírito Santo deseja trabalhar em nós de modo a formar ouro. Aquilo que é ouro, fala daquilo que é do próprio Deus. Ouro na Bíblia sempre é uma figura da glória de Deus, daquilo que é da parte de Deus. Prata, também aquilo que é da parte da obra do Filho. Prata, figura da redenção. Prata na Bíblia sempre fala da obra de Cristo. Prata, aquilo que é da parte do Filho, da obra do Filho, sendo formado em nós. As riquezas do perdão de Cristo. As riquezas da reconciliação de Cristo. Aquilo que é da parte de Cristo, que foi operado na cruz, formado em nós. E pedras preciosas, falam do que é da parte do Espírito, os dons do Espírito, as capacidades do Espírito, dadas a cada um para a edificação da igreja, funcionando para serviço do Senhor em cooperação com os santos. Irmão, esse é o desejo, é o anelo do coração do nosso Senhor, mas será que esse é o anelo dos nossos corações? Será que esse é o desejo dos nossos corações? Que nós tenhamos então coragem, encerrando aqui, que nós tenhamos coragem de dobrarmos nossos joelhos diante do Senhor e suplicarmos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Mostra, Senhor, claramente para nós como o Senhor tem nos visto, porque glória, presta atenção, irmão, glória não é uma coisa que diz respeito a você e o Pai. Glória é uma coisa que diz respeito a Deus com Deus, é aquilo que é da parte de Deus sendo formado em nós. Seria muito curioso
se eu tivesse um presente, uma joia caríssima, preciosíssima, e quisesse presentear você, e você não aceitasse? Não seria, irmão? Seria realmente trágico. Seria realmente trágico. Motivo de nós prantearmos. Agora, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor, porque essa joia da parte do Espírito tem sido oferecida a nós, como igreja, cada dia. Porque o único propósito do Espírito de Deus é formar e dar para nós Cristo mesmo. Então, que o Senhor, Ele tenha lugar nos nossos corações, para a partir daqui, nos falar mais a respeito da sua glória nas nossas relações. A sua glória na nossa relação com Ele, sua glória na nossa relação com o mundo, sua glória na nossa relação uns com os outros. Que o Senhor nos ajude nesses dias. Amém? Vamos orar. Pai, graças por Tua bendita palavra, Tua palavra que é poderosa para operar em nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós realmente suplicamos que o Senhor possa nos socorrer nessa noite, para que nada, Senhor, que é da Tua parte seja perdido, para que nós não percamos aquilo que está no Teu coração e que o Senhor tão bondosamente tem desejado nos dar. Ajuda-nos a acolher a Tua palavra com mansidão nos nossos corações. Ela não terá o efeito transformador que o Senhor deseja se ela não for acolhida nos nossos corações, misturada com fé. Realmente encontre um coração disposto a obedecê-la. Senhor Jesus, suplicamos Tua misericórdia para essa noite. Que o Senhor siga nos falando ao coração, no precioso e doce nome de Jesus. Amém.